crença minha você já conhece, né? Então é o seguinte, corte primeiro é o seguinte, é o momento que nós estamos passando, a pseudodemocracia que nós vivemos, o momento em que nós estamos inseridos, que o primeiro absurdo que eu vi no dia de hoje foi assistir um corte, um excerto do ministro Gilmar Mendes, dando uma entrevista para a Globo News, dizendo como o Supremo iria atuar para coibir excessos que eles julgam serem um ataque à democracia. Ou seja, a democracia é algo fiscalizado atualmente pelo nosso Supremo Tribunal Federal e pelo Judiciário. E o mais interessante ainda é vermos o Judiciário dizendo que medidas eles vão tomar. Bem, pelo que eu sei, pelo que qualquer instituição sabe, pelo que é sagrado, ao Judiciário cabe única e exclusivamente cumprir e interpretar as leis, ou fazer e cumprir as leis, que não são de sua lavra. Não cabe ao Judiciário legislar. Não cabe ao Judiciário nada disso. O Brasil tem uma ordem institucional baseado na teoria de Montesquieu, que são dos 3 poderes independentes, sendo que a um cabe o poder de cumprir as ordens dos outros e fazer com que essas ordens sejam cumpridas, que vem em forma de lei. Parece que tudo isso foi para o lixo. OAB, qualquer instituição, todo mundo se cala. Todos estão calados. Mas eu não vou me calar. Ver a arrogância, a petulância e a prepotência de um sujeito que não recebeu um voto, como Gilmar Mendes, eu posso ser bonito pelo que eu estou falando. Mas eu não estou me preocupando com isso, não. Porque eu estou fazendo o meu papel. O meu papel é denunciar isso. Isso não é democracia, isso é fascismo. Mais tarde, eu soube da reunião de cúpula do governo com o Judiciário para tentar censurar o Rumble. E, possivelmente, também o Telegram, que os dois são vistos como 2 plataformas que são perigos à democracia. O que é um perigo à democracia? Ou você foge ao Estado de Direito, ou você abre efetivamente as portas, escancara, abre o regime de exceção, mas a Lei de Segurança Nacional foi revogada, porque foi um pedido da própria esquerda que está no poder. Esquerda não, esse negócio, esse entulho que está aí. Essa é a realidade. Como isso vai acontecer? De que forma? O que é agir preventivamente contra atos que possam ferir a democracia? É o Minority Report. Nós vamos agir nos crimes antes que eles aconteçam? Foi essa a prerrogativa que foi usada para pegarem bandidos da papuda, botar na rua, para botar gente sem nenhuma acusação na cadeia? Patriot Act. É aqui no Brasil? É dessa forma? É isso que está acontecendo? Nos Estados Unidos ainda usaram fora do país, usaram uma base de Guantánamo em Cuba para criar um subterfúgio jurídico. No Brasil é na careta. No Brasil, o ministro do Supremo dá entrevista como superstar. Ele diz como ele vai agir. Na realidade, perigo à democracia hoje é o Supremo Tribunal Federal e o governo do Lula. Estes, sim, são 2 perigos de verdade à democracia. Que democracia é a liberdade de você falar o que bem quiser, o que bem entender, e ser punido dentro da legislação atual pelos crimes que, porventura, você cometer com essas declarações. Não existe prevenção ou salvaguarda democrática que não seja praticada de forma arbitrária. O que nós estamos vendo é o nascimento de um governo eminentemente fascista, fantasiado de governo de esquerda. Sim, porque hoje o que nós vemos são os falsos defensores de alguma coisa, na realidade, se infiltrarem na mesma para destruir esse espaço. O maior exemplo é a ecologia, onde os principais agentes que se dizem defender a ecologia têm um passado funesto, como a ministra Marina Silva, que seu marido era CEO de uma empresa que vendia lixo da Europa no Brasil, que roubou mogno estocado no Brasil, apreendido. Tá? E agora tem um recém-inventado Ministério dos Povos Primitivos. Ambos trabalham para ONGs, patrocinados por bancos e por governos estrangeiros. A mesma coisa podemos falar da esquerda, que foi habilmente invadida pelos piores elementos do planeta para simplesmente destruí-la. E inventaram entreguistas e bandidos de todos os naipes que fossem chamados de comunistas para criar ódio sobre esse termo e sobre a ideologia de esquerda. Mais genial que isso não pode existir. A direita brasileira, que parecia profissional, se tornou um gatinho amador. Bolsonaro, que rosnava e latia, nunca mordeu ninguém. Em menos de 15 dias, o governo do PT já disse a que veio, já criticou abertamente a alternância de poder, a falta de alternância de poder na Venezuela, fazendo do seu jeito a crítica a um povo amigo. O que acontece na Venezuela é problema da Venezuela. Se o Lula tem peito, manda criticar o Putin pela permanência no poder. Eu quero ver se ele tem culpa para isso. Né? Agora, essa mesma turma que já está criticando a Venezuela por não ter alternância no poder, tá? Já está sentando com o Biden para tentar botar o Bolsonaro na cadeia. E agora temos essa pérola jabuticabiana de um judiciário que conspira com outro poder contra o patrão, contra o dono, contra quem deveria mandar aqui efetivamente nós, o povo. Até o arroz de festa do Glenn Greenwald já chutou o pau da barraca, pois simplesmente foi perseguido como jornalista por tentar expressar a sua opinião. Essa opinião que muitas vezes eu não concordo, mas respeito e aceito. A expressão de todos eles, né, é uma expressão democrática. Se cometerem crimes, que respondam por eles. Coisa que o PT não permite, o judiciário muito menos. Afinal, estão todos trabalhando contra o Brasil. O fascismo bate à nossa porta da pior maneira possível. Os argumentos são canalhas e simplórios, em várias escalas. E isso daí, efetivamente, vai ser difícil de engolir. Eu não sei até onde vai durar esse governo. Pelo caminho que vai, nós vamos para um estado de ruptura. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Eu não estou pregando aqui golpismo, eu só faço análise. Agora, a minha análise é baseada em fatos históricos, em feitos históricos, em pessoas, em situações e no meu conhecimento. Que concordo, qualquer um pode analisar em 4 anos de trabalho aqui nessa rede, 4 para 5 anos, o índice de acerto que eu tenho e o índice de responsabilidade com as notícias que eu tenho. Eu tenho mais de 1.500 vídeos publicados aqui, quase 2.000 vídeos publicados aqui. Eu quero que vocês achem aonde eu pratiquei algum tipo de golpismo, que eu pratiquei racismo, que é alguma coisa, que eu não fiz alertas antecipados sobre tudo o que ia acontecer. E estou fazendo mais isso. Nós estamos entrando num regime de exceção, promovido com a salvaguarda falsa de defender a democracia. A democracia não precisa ser defendida. Houve, no último final de semana, vândalos, como houve em 2017, vândalos da CUT, que entraram e destruíram o Congresso da mesma maneira.
Eu vi gente como Washington Quaquá pedindo a prisão de todos eles, regime de exceção, tomada disso, tomada daquilo, coisa que a nossa Constituição Federal e o nosso arcabouço de leis não contempla. Não há contemplação disso aí. Mas eles querem leis de exceção, que eles querem governar à vontade. E até hoje, nesse momento, eu me pergunto se o nacionalismo deles para com as estatais não é uma maneira de continuar saqueando o Brasil, que não tem outro jeito, não tem outra maneira. A gente tem que enxergar isso dessa forma. Eu não tenho mais nada para ver. O que eu estou vendo? Eu estou vendo fascistas no governo, atuando de forma arbitrária, rasgando a Constituição Federal, rasgando o nosso Código Processual Penal, e todos calados. A mídia dando a coite a isso. A mesma mídia que critica quando a PM sobe o morro e mata um vagabundo que estava com um fuzil na mão atirando nas pessoas, essa mesma mídia que defende esse marginal, esse fascina, que defende o Amarildo, cadê o Amarildo? Eu quero que o Amarildo vá para a puta que pariu, que vá para o inferno, que esteja em lugar quente. Que a quem ele servia, como ele servia, eu estou pouco me lixando quem foi que acabou com ele. Mas passamos, durante 2 anos de caça às bruxas, procurando quem matou o Amarildo, um ré de vagabundo da favela. Bandido, ligado. Na favela tem muita gente boa, de passagem 95% é boa, mas tem que ficar calado, quieto. Esse pessoal que passa a mão na cabeça de bandido, esse pessoal que se macomuna com esse tipo de gente, que quer o fim do Exército, o fim das Forças Armadas, o fim da polícia, de tudo quanto é lado, querem. Tá? Eu só quero dizer para vocês, se a polícia acabar, se as Forças Armadas acabar, são vocês que vão ter que cumprir os mandados. Os mandados expedidos pela justiça são vocês que vão ter que cumprir. Que não vai ter polícia fascista para fazer isso, não vai ter exército fascista para fazer isso, que vai ter que fazer vocês. Isso aqui tem tudo para não terminar bem. Se terminar bem, é porque terminou mal. Se vocês me entenderam. Eu vou passar a bola para o Chico, que o Chico tem muito mais coisa para falar sobre o momento que nós estamos passando, principalmente. Depois eu vou voltar só sobre a Ucrânia, porque essa live é rápida. É VaptVupt, é uma live de complemento. Se inscreva no canal, transmita o nosso conteúdo. Tá? Aqui a gente só vai ser alvo de perseguição, de outra coisa. Mas eu não vou me calar. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Isso daí é regime de exceção. Bolsonaro, durante todo o período, eu nunca me senti ameaçado no governo Bolsonaro. Chamei de calhorda, chamei de fraco, chamei de frouxo, chamei de tudo quanto foi dito. Nunca me senti. Eu hoje estou com medo. Hoje eu tenho medo, porque é isso que o PT, dito o grande guardião da democracia, que só tem a palavra democracia na boca, só mais nada, junto com o judiciário, simplesmente que criaram um Minority Report. Tá? O sistema jurídico, aonde você vai punir todo mundo antes que aconteça. Como eu falei, em 2017, pedindo a saída do Michel Temer, pedindo a quebra da instituição do ordenamento jurídico brasileiro e constitucional, vândalos do PT e do MST entraram lá e fizeram a mesma coisa, quebraram tudo. Ninguém foi preso preventivamente, ninguém foi no acampamento do MST e prendeu todo mundo. Agora sim, foram lá no acampamento, onde, para mim, só tinha idiota. Só tinha idiota, imbecil ali acreditando num sonho provocado por contra-espiões que venderam uma história e uma narrativa para eles. Eles acharam que ia entrar em Brasília e as Forças Armadas vinham atrás. Mentira. Era uma armadilha. Vocês caíram numa armadilha, caíram no engodo. É por isso que não tinha guarda, não tinha nada. Era para vocês caírem nisso. E vocês caíram. E agora estão querendo, em nome da moralidade, fazer o que todo fascista faz. Isso, para que você que não entendeu o que é fascismo é isso que o PT está fazendo. Tá? Porque eu posso não concordar com o que você fala, mas eu tenho que respeitar o seu ponto de vista. E se você ultrapassar uma vírgula, um ponto, se você atravessar a linha, como diz as 4 linhas que o Bolsonaro tanto fala, passou elas, você pode ser penalizado por isso. Para isso existe a justiça, para isso é o judiciário. O judiciário não é para atuar como polícia, o judiciário não é para se antecipar, o judiciário não é para se pronunciar, o juiz se pronuncia nos autos. Juiz não é estrela, não é best-seller, não é para ficar por aí tentando aparecer como um pavão. Não. Ao mesmo tempo, reportando que a esposa do Barroso faleceu ontem para hoje de câncer. Meus pêsames, é um ser humano. Eu acabei de ter uma perda de igual monta e magnitude essa semana, e sei o sofrimento que é isso. O lado humano está acima de tudo. Eu queria que o lado humano prevalecesse acima das ideias e dos ideais. Que eu pudesse fazer aqui, dar os pêsames ao ministro Barroso, à família dele inteira, porque uma coisa é o nosso ponto de vista, uma coisa é a nossa ideologia, que deve brigar são as ideias. Tá? Isso que é o caminho da democracia. Na democracia brigam as ideias. Então aqui eu deixo meus claros e sinceros votos de pêsames a ele e a sua família enlutada. Porque a mulher dele morreu de um câncer 57 anos de idade, na flor da idade hoje em dia, com a média de expectativa de vida de um brasileiro batendo 76, 78 anos de idade, uma pessoa morrer com 57 anos de idade de um câncer provocado, Deus sabe por quê, eu até desconfio, mas fico quieto para não ser punido por alguma coisa, vocês devem imaginar o que eu tenho para falar. Então aqui vai os meus pêsames a ele e a família. Tá? Poupo desse momento de qualquer coisa, porque sei a dor que isso causa em todo mundo, que eu estou sentindo ela até agora. No mais, a gente vai para o pau, a briga. Agora, a briga de ideias, não a covardia. Quando você usa a instituição nacional para covardemente forçar os seus pontos, você está sendo fascista. Se você não sabia o que era fascismo, se você sempre ouviu o que é fascismo, fascismo é isso. O comunismo não existe no Brasil. Boa noite, Chico. Oi, Rubem, está me ouvindo bem? Tá legal. Boa noite, Rubem. Boa noite, pessoal. Vou estender aqui meus pêsames a toda a família do Barroso, né? Rubem foi muito feliz aí na sua abertura aí, colocando todos os termos aí, condições, por que o Bolsonaro está sofrendo isso aí, vai sofrer muito mais, a gente vai tentar desdobrar um pouquinho mais, né? Tentar entender aonde eles querem chegar com isso, qual o real objetivo disso, né? Como é que foi planejado isso, e a gente tem que entender os acontecimentos, né? Do dia 8, né? da tal da invasão, né? Daquele pessoal, que pessoal era aquele, como é que eles chegaram ali, por que houve essa mudança de repentina, né? Todo mundo já sabia que ia acontecer, sabia mais ou menos, sabia. Então, o que acontece? Tínhamos algumas pessoas ali que foram infladas, né? Muitos ônibus enxertaram
aquele movimento. Então, isso daí já diz muita coisa, né? Que a coisa foi meio que premeditada assim. Mas tinha como saber até onde ia chegar? Não tinha como saber, né? As autoridades, né? Até então. As autoridades tinham como saber que aquilo ali ia virar um quebra-quebra? Não tem como se comprovar isso, né? Agora, foi facilitado? Foi. Quem era o responsável por aquilo ali naquele momento? O responsável pela segurança pública do Estado, pela PM, o chefe da PM é o governador, através do seu secretariado, né? Que é indicado por ele mesmo. É o governador e o chefe de polícia, ou o secretário de segurança, não importa o termo. Mas esses são os responsáveis pela segurança. Mas o Lula e o Flávio Dino, ele já sabe. A BIM descobriu o cara. A BIM descobriu, estava no Facebook aí de um monte de gente, estava nas redes sociais rodando aí a toda hora, que dia 8 ia haver uma manifestação maior. Então, todo mundo sabe o que a BIM sabia, todo mundo já estava careca de saber. Entendeu? Mas sabiam exatamente aonde ia chegar? Volto a dizer, não sabiam. Né? Sabiam que haveria alguma coisa, mas que coisa? A que ponto ia chegar essa coisa? Né? Então, não sabiam. Então, eu não posso colocar nas costas do governo, a princípio, né, essa responsabilidade. Até porque, para isso, existe a intervenção. A intervenção é para quebrar o mecanismo comum, né, que é esse mecanismo de responsabilidade do governador e do seu secretariado. Se naquele instante, você percebe que essa gestão não está sendo suficiente, não está sendo capaz, né, você entra com uma intervenção federal. Aí, sim. Aí, a partir da intervenção, do decreto de intervenção, que deve ter um prazo determinado, né? Neste prazo determinado, a responsabilidade aí sim vai para o governo federal, né? Então, não vi prevaricação. Aí acontece o seguinte, as pessoas começam a querer se agarrar em qualquer coisinha que aparece, a pessoa quer se agarrar. O Flávio Dino vai ser preso, vão tirar ele, vai ser expulso, vai ser exonerado, vai ser... Cara, não vai. Não vai ser exonerado, ninguém vai ser exonerado, ninguém vai sair. Não houve. A partir do instante da intervenção. Senão você não precisaria do Instituto da Intervenção. Se o Instituto existe, é exatamente para mudar o poder que era do governador e passar para o governo federal. Né? Então, quanto a isso, eu não vejo. Não adianta vocês, pessoal que gosta do Bolsonaro e tal, existem outras questões que são importantes, que vão até favorecer, mas essa não. Essa aí não. Então, deve muita explicação. O secretário foi preso já. Né? Ele já chegou, primeiro ato, né, ao pisar em terras brasileiras, foi ser encaminhado para a prisão. Então, esse já foi preso. O nome dele eu esqueci aqui. Anderson Torres. Então, o secretário Anderson Torres, o secretário de Segurança, Anderson Torres, já foi preso. Né? Se a gente começar a puxar esse fio, o que acontece? Ele vai levar o governador, porque ele é subordinado ao governador. Né? E vamos chegar nas mudanças que foram feitas ali, né? Algumas coisas foram facilitadas, algumas mudanças meio que estratégicas ali, que acabaram facilitando toda esse quebra-quebra aí que ocorreu. Então, com a chegada do Anderson, ele vai puxar o Ibanez, que é o governador. E, teoricamente, o Ibanez puxaria o Bolsonaro. Vamos chegar lá. De que maneira? Como eles vão promover isso aí? Existe um interesse do sistema em prender o Bolsonaro. Eu vou dizer por quê depois. Né? O que acontece? Nós temos hoje uma esquerda que já está totalmente adestrada, né? Uma esquerda totalmente voltada para as questões identitárias, né? Essas divisões criadas, né? Longe cada vez mais do nacionalismo e longe cada vez mais do trabalhador, né? E próxima ao identitarismo, essas questões de identidade, né? Então você tem uma esquerda que é tipo um leão, né? Sem garras, sem dente, né? Sem força, né? Então, totalmente domesticada. Hoje nós temos uma esquerda totalmente domesticada. Né? O Lula pelo sistema, amansado pelo sistema, né? Regado pelos banqueiros e especuladores, né? Grandes especuladores. Né? Então, essa esquerda está bem domesticada, né? Está muito bem domesticada. Já a direita, a chamada direita, né? Ainda tem uma coisa de meio que rebelde, porque esse pessoal chegou na política depois. Esse pessoal ainda está fermentando as coisas. Eles ainda estão entendendo o que está acontecendo. Até por isso eles estão errando de maneira tão ridícula. Né? Porque eles chegaram ontem. Esse pessoal ficava em casa. Esse pessoal não lia nada de política. Né? Aquela página de política ficava intocada do jornal. Né? Eles não se interessavam por isso. De um tempo para cá, um trabalho olavista, né? Começaram a capitanear essas pessoas, né? Com esses ideais de liberalismo e esse negócio de matar comunista, procurar comunista debaixo da cama. Então, eles começaram a ser influenciados por isso. Né? E escolheram como seu representante o Bolsonaro, que falava essa linguagem. Né? Era o único que ali destoava dos outros, falando essas linguagens. Então, eles acreditaram naquilo
e tiveram sucesso, cara. Imagina, você começa a jogar um jogo que você nunca jogou e você já ganha esse jogo. Foi o que aconteceu com eles. Eles falaram, pô, esse jogo é bom. Eu comecei a jogar agora, mas esse jogo é bom, eu ganho, né? Foi todo mundo em cima do Bolsonaro, todo mundo ganhou, né? Aí, esquerdista, comunista, bem feito, olha o mito aí, agora vocês vão ver, aqui, ó, eu guardei, ó, para vocês, acabou a mamata, entendeu? Então essa turma começou a se insuflar, né? Achando que era tudo mole. E agora eles tiveram o revés. Eles se depararam com o revés, né? Assim como eles tiveram aquela primeira vitória, aquela euforia grande, agora eles tiveram um revés grande, né? Eles contavam que seria moleza a vitória. E eles não assimilaram, né? E aí começa teorias e teorias e teorias. Eu não sou a favor. Eu acho que você questiona o processo antes dele acontecer. Se você... Vamos lá. A bandeira, uma das maiores bandeiras era urna eletrônica. Perfeitamente. Chico, o que você acha dessa urna? Eu acho que não serve. Eu não usaria nem para a eleição do síndico do meu prédio, eu não usaria essa urna. Mas o Brasil, Butão e Bangladesh acham que a urna é ótima, né? Então, beleza. Esse debate ele deve vir antes da eleição. Chegou a eleição, é essa? Então é com essa que vai? Então é essa que vai, acabou, amigo. Você tem que aceitar. Você entrou no jogo, você assinou que estava de acordo com a regra do jogo, você participou sabendo da regra. Então agora você vai ter que aceitar. Me desculpa, até para a tua própria segurança. Porque quem garante que amanhã o outro também não vai questionar a mesma coisa e querer invalidar a sua eleição? Então é por isso que não se pode mexer mais. Eu sou contra, na minha opinião. Eu sou contra mexer mais. Acabou. E perdeu o mané, é isso aí, cara. Perdeu o mané. O malandro, ou qualquer coisa, perdeu. Perdeu. Não se pode discutir mais isso agora. Agora você vai ter 4 anos para presidente, 2 anos para município, para discutir de novo. Tenta de novo, briga de novo para mudar. É assim que se faz. Perdemos. Estou aqui aceitando a derrota, apesar de não concordar com essas urnas e tal, mas é o jogo está aí. Eu acho que o processo pode melhorar. Vamos brigar por isso. Por uma transparência maior, por uma melhora no sistema. Essa já é a nossa primeira bandeira. É assim que se faz. É assim que se posiciona. Então vamos melhorar as coisas, vamos brigar. Cara, eles elegeram uma pancada de congressista. Tá cheio de senador, tá cheio de deputado. Briga, direito. Era isso que eles deviam ter feito. Ó, estamos aceitando aqui a derrota, reconhecemos o novo presidente, é o Lula. Agora, nossa primeira pauta é mudar o sistema eleitoral. Não confiamos nele, é fato. Acabou, é assim que se faz. Vamos brigar por uma urna mais transparente, um processo mais transparente, auditável. Nós queremos isso. E já me posiciono aqui como oposição a esse governo. Isso tudo é legítimo. Tudo isso é legítimo. O que não é legítimo é você querer melar o jogo que você perdeu, bicho. Aí não dá. Aí não tem como. Você pode até ter razão, mas você não prova. Você não prova. Baseado em quê? Porque o Chico acha que a urna não é boa? Porque o Rubem acha que essa urna é uma merda? É baseado nisso que você vai anular uma eleição num país inteiro? Uma eleição para presidente, do cargo máximo, é porque o Chico... Cara, isso é muito sério. Você tem que provar pra cacete isso. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Os caras não conseguiram provar, porra. Aí agora vem o Steve Bannon falando que... Como é que os caras são vira-lata? Vem o Steve Bannon e fala que a eleição no Brasil foi fraudada. É a tua que foi fraudada? O que tu arrumou lá? O que tu conseguiu? Que você fez a porra da campanha toda do Trump e tomou volta, agora vem dizer que no Brasil foi sacaneado também. E tu vai fazer o quê? Aí a pessoa fica se agarrando. O perdedor. Porque ele arrumou o que lá? Pra ele. E aí ele fala que é boiada, mas é, bicho. Os caras estão raciocinando que nem boiada, porra. Para e pensa. Sejam inteligentes, entendeu? Então, e outra coisa, fizeram um troço. Tinham infiltrados. Amigo, vamos lá. Eu tô numa parada daquela. O cara vira e fala assim, ó, agora nós vamos... Eu trouxe uns jet aqui e nós vamos pichar aquele muro da casa daquela... Não, bicho, isso aí eu não faço, não. Não, então eu vou me embora. Se for para isso, eu vou me embora. Não, então tá, não vou fazer, não. Se ele fizer, eu vou encher ele de porrada. Porque o combinado não era para isso, não. Então não vem com história de que tinha infiltrado e o pobrezinho foi um monte de... Quem estava ali estava para fazer merda, amigo. Quem não estava para fazer merda ficou em casa almoçando com a família, comendo macarrão com galinha que a picanha ainda não chegou. Entendeu? Mas, porra, estava em casa. Tem miojo, sabor picanha. Calma, já lançaram. Essa tem miojo, sabor picanha. Ô, Chico, eu tô vendo aqui os comentários, você falando que a gente não consegue falar aqui os comentários. Então, eu tô tranquilo aqui nos comentários. Eu vou fazer um pequeno corte, um recado para todos os idiotas imbecis que chegaram agora aqui para atolar o sistema e falar merda. Principalmente as galinhas de um lado e as franjas do outro. A turma que só é valente quando vem a favor. Eu queria saber se vocês têm culhão de fazer como eu, botar a cara. Primeiro para vocês, como eu faço anonimato aqui de uma pedido, ou de nome que ninguém sabe o que é, ou então eu estou aqui, tá? Um canal público, que nos dois canais juntos em todas as redes, a gente tem quase 100 mil inscritos, tá? Então, a gente aqui sempre fala ao vivo, para 1.200, 1.500, agora estamos com 1.300 pessoas. Ao vivo, numa live de surpresa, para o nosso tamanho, para o patrocínio, que a gente tem nenhum, isso aqui é fantástico. Tudo que a gente tem aqui é espontâneo. Mas eu quero falar para você, retardado de sexto que chegou aqui, não sei o que ficar gastado, que é o seguinte, eu sei que seu cérebro só cabe 2 neurônios, eu sei que você foi operado, você é um imbecil, um retardado, e você só consegue enxergar o mundo com as frequências. E para você, quem não lambeu o saco do Lula, quem não lambeu a bunda de Luiz Inácio Lula, Janja da Silva, ele agora incorporou outro nome, a ex-estelionatária Janja, a ex-estelionatária que era processada por não pagar os outros, você não tem culpa. Tá falando dos navegantes, os processos dela, não tem culpa. Se ela entrou no lugar, não pagou. Se ela colocou amigos empresários do Lula como lavadista, e os caras também não pagaram. Ela recebeu processo disso, e que o Lula foi obrigado a aportar no dinheiro como doação na sua declaração de renda para ela fazer frente aos calotes que ela promoveu. Mas ele incorporou nesse nome, ao nome de Luiz Inácio Lula Janja da Silva.
aconteceu. Né? Eu, quando critico esse sujeito que voltou ao governo pelas mãos mágicas, quem colocou na cadeia? Sim, quem colocou Lula na cadeia foi quem colocou o Lula no governo. Quem colocou o Bolsonaro no governo agora vai botar o Bolsonaro na cadeia. E segue o ciclo. Porque hoje eu fiz uma série de Twitter, tá lá no meu Twitter, @força, tá? Entra lá no Twitter, comenta, ou então olha, ou compartilha. Eu não estou entrando mais para responder, porque eu não tenho tempo para falar com idiotas, com imbecis, e eles me colocam de uma maneira ou de outra, às vezes por pena. Então, assim, o fato de eu estar criticando o Lula não quer dizer que eu seja bolsonarista. Tá? E quando eu critico o Bolsonaro, eu não sou lulista. Eu estou criticando porque eu tenho livre-arbítrio, eu tenho conhecimento sobre a matéria e estou falando de forma irrefutável. Eu estou falando em lei, seu filho da puta. Seu filho da puta que está aí falando merda. Estou falando em lei. Quando a polícia prende um marginal que acabou de assassinar um colega de farda dele, o que vocês querem de verdade? Filho da puta, fala. O Estado não trabalha com vingança. O Estado trabalha com justiça. Esse é o argumento que eu ouvi de todo filho da puta do pessoal até hoje. Se tem alguém pessoal que não é filho da puta, me desculpe, perdão, não é pra você. Mas não deixa de chamar filho da puta primeiro no Brasil inteiro. Sempre se fala isso. O policial calor da batalha foi lá e matou dois bandidos. Depois de um amigo com a cabeça estilhaçada. Foi isso que aconteceu no ano passado no Rio de Janeiro. Quando o policial foi retirar uma barragem dos bandidos, tomou um tiro de fuzil na cabeça e inundou a roupa do delegado que estava do lado dele, que era de violos. Os policiais entraram para dentro da comunidade e acabaram com 27 bandidos, uma pena. Podiam ter acabado com 270, mas foram só 27. Meus pêsames, a família do policial morto. Que estava lá me defendendo, representando a sociedade. Outra arma com um marginal, com criminoso. Então é uma pena, só tem 27. Lamento muito. A resposta de todos os vagabundos, da esquerda, a panfletária, da New Left, foi uma só. O Estado não é vingativo. O Estado não é vingativo. O Estado tem que cumprir a lei. Ele é um agente da lei, ele não é um bandido. Eu vejo um monte de acadêmico de merda aí, o cu cheio de maconha, o rabo cheio de maconha, trabalhando na universidade pública só recebendo, sem trabalhar, sem nada, pesquisador fajuto, comprador de tese dos outros, que vão pra fora do Brasil, que ficam 2 anos mamando diário, mamando tudo, que vota com porra nenhuma, um Ctrl-V, Ctrl-C, que é colocado numa pilha inútil, onde nunca vai ser utilizado, que o dinheiro do Brasil sendo progressivo. Os DCEs mandam na universidade pública, a universidade pública brasileira sem política, jogar no chão, sol, começar do zero de novo. Eu sou a favor da universidade pública, não se lixe daí, manda essa merda, essa história. O corpo docente, então, pelo amor de Deus, lixo. Essa turma tá no Brasil. Ou seja, qualquer cara que faz sociologia hoje é especialista de segurança. É filial ao pessoal, mexe com maconha, vão devagar, vamos dizer o seguinte, aí agora tem um ministério interracial feito por um agente do sistema. Aí manda a Maria, que foi convocada para fazer 2 pós-graduações nos Estados Unidos, ninguém fez pós-graduações nos Estados Unidos, ela voltou de lá, ela falou, por que eu não comprei pelo mercado? Aí os professores vão todo mundo. Essa turma vem aqui pra dentro pra promover racismo estrutural, sim, porque o povo está promovendo uma apartheid. O Lula acabou de promulgar uma lei aonde injuriacial, uma discussão toda, aquele professor que perdeu a cabeça, virou crime racial. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com qualquer empresário na hora de contratar um problema, não qualidade, problema futuro. Qualquer um que tem essa consciência, quer dizer, empregações, porque praticamente não vai ter problema nenhum. Pode dar tiro, pode matar, pode fazer o que quiser, pode mandar embora, pode fazer qualquer coisa. Mas não vai fazer tudo que quiser acontecer, esse limite da justiça. Porque a gente faz uma pessoa que são brancos, tem a favela cheia de ouro. No Nordeste você anda por você vê gente de olhos azuis passando fome na miséria. Que a pobreza não escolhe cor. Claro, tem mais negros, mestiços, no Brasil tem 4% de negros. Só 4% de negros existe no Brasil. É tudo mestiço, é tudo misturado, é tudo água misturada com desenho. Já que a gente tem isso aí, é um ponto no Chile. Agora nós temos ministério de integração para disso. Gente bancada pela Fundação Ford, por que esse pessoal quer bem para o Brasil? A não ser destruir a nossa riqueza, nos manter na miséria, com salário mínimo de $250. É isso que esse pessoal promove. Aí você vê que eu estou defendendo o Bolsonaro, pelo amor do teu cu. Sou maconheiro, vagabundo, ordinário, lixo, escolhe a humanidade, resto. Não é isso que é, tá aqui a lei. A mesma coisa que você promove bandido, é a mesma coisa. O bolsonarista foi feito cometer alguma, você não tem que se vingar dele, você tem que aplicar a lei. Dura lex, lex. Aplique-se a lei. Não é criar regime de exceção sentado no Supremo, que isso daí é golpe de Estado, que isso é subversão. Isso é crime. Isso é crime. O Brasil não permite a prisão preventiva com suspeita de ninguém. Não existe esse instrumento. Não existe campo de concentração no Brasil. Tem gente que é culpado. A averiguação tem agente que é um circunstanciado para casa. O cara mata um cara, a sangue frio, você vai 70 mais horas, sai o quê? Tem endereço? Ele tem inteiro, ele tem tudo, você vai no Brasil agora. Aí o cara está na cama, vai preso, vai num campo de concentração, que é campo de concentração, por mais idiota que ele seja, por mais idiota que seja a revelação dele. Lembra lá atrás quando você falou que a polícia não pode se vingar? Que a polícia é a lei, que a polícia é o Estado. Então é a mesma coisa. Você vai ter vontade de se vingar com o bolsonarista, você vai ter vontade de se vingar com o direito, mas você não pode fazer isso porque você está no Estado de direito. Você está numa democracia. A lei chama aí para te apoiar, te beneficiar, e muitas vezes ela não faz o que você quer por dentro. Não tem instinto selvagem. Só que vocês estão querendo, seu bando de vagabundo, maconheiro, ordinário, frouxo, covarde, enquadrão, ficar escondido dentro do banheiro. Aí você quer pra vocês. Você não pode querer que agora crise na exceção que você pode se vingar quem você quiser. Aí quando você estiver por baixo, não. Dura lex, lex. Não, o que está sendo feito no Brasil é sim. A implementação do fascismo, usando para isso a jurisdicracia que foi implementada no Brasil. Eu fiz hoje alguns Twitter, estão lá, e eu vou ler aqui para estimular a última análise aqui sobre a possível provável prisão do Bolsonaro, e depois eu vou dar a notícia da Ucrânia. Hoje saiu uma manchete para análise, Telegram virou terra sem lei. O que fazer com um aplicativo no Brasil? A sociedade brasileira vive um dilema. O que fazer com um aplicativo que facilita a comunicação interpaís para a prática de crimes? Ora, a prática de crime pode ser feita de toda forma, de carta, fala, telefone. Não é o meio que é culpado, são os criminosos. Cabe à justiça, quem a gente paga, a polícia faz a investigação e pega o resto criminosos. Então, daqui a pouco tem um você não pode mais falar, porque bandidos usam a voz como comunicação. Você sabia que a partir do seu programa que eles conversam? Você sabia disso? Então, a partir de hoje, você não pode mais falar, porque o culpado é a sua palavra. O culpado não são os criminosos envolvidos, é o meio que você usa para propagar o som, através do espaço, através da vibração das cordas vocais. Eu, por mim, eu vou cortar os seus cordas vocais. E você vai desfever também, porque existe milhares de criminosos. Então, você faz uma prática criminosa. Quando você começa a criminalizar o meio, você está no fascismo. E eu respondi isso. Terra sem lei é o que eles chamam hoje de a democracia. Onde você fala que quem entende paga pelos seus excessos. O PT é um partido que se transformou claramente em inspiração nazista. E deveria botar Hitler como ícone máximo e a sua arte da estrela. É isso para mim. Para quem quer acabar com os meios, porque os meios estão servindo de propagação. Então, cortemos a mão das pessoas para não escreverem mais, cortemos sua língua e vamos furar seus tímpanos. Porque nós temos que acabar com toda forma de expressão. Porque criminosos a usam para essa. É para isso que a gente paga. Outro Twitter meu está lá, ele tem 2.837 visualizações. Terra sem lei é o que eles chamam hoje, não, eu já passei. Entre nojo e horror e espanto assiste a transformação do PT em partido de inspiração nazista. No caso, não é a evolução do partido de Hitler, é a criação do nazismo identitário. Parabéns a Luiz Inácio Lula, Janja Silva. Esse é o cara que vai foder o Brasil. Outro Twitter meu está lá, tem 1.600 visualizações, obrigado, se inscreva lá, @força. Aproveite quando existe, qualquer um de lá. O Brasil precisa de conciliação, educação, liberdade, validade, sem ideologia. Precisamos de homens como o Aldo e não lados ordinários e mandamos um governo de terror e decisão. E 6 meses de leniência. E daí a esse governo já se botaram em 15 dias, já acabou por aí. Chega. O mais que o Lula, mas o PT tem uma parte no Brasil, eles não vão conseguir. Não foi dando essa casa de racial, num país onde a segregação é claramente socioeconômica. Se você for fudido, você é assim em todo lugar. Se você for pobre e fudido, você também vai ser assim em lugar nenhum. Sou brasileiro com muito orgulho, não vou vir para nenhum dia criado por esse Hitler babado. Um presidente que barra robótica nas escolas públicas, aí eu fico jurídico, ao mesmo tempo, tem que implementar a linguagem de gênero, que atropela a língua pátria, e a gramática institucional, deve ser tratado no mínimo como um imbecil. O máximo fica por conta de vocês. Eu vou deixar o máximo para vocês. E botei uma foto de Jorge Soros também no meu Twitter, com a faixa de presidente do Brasil, e falei para vocês, este é o presidente vitalício do Brasil, de todo o período da nova república. Como é tímido durante o período que ele usou vários bonecos, figurantes muitas vezes fingiram ser inimigos uns dos outros. Apenas o jogo de cena. Esse é o nosso presidente há mais de 30 anos, aceita equipamentos. Todos eles beijaram a mão e beijam a mão de Jorge Soros. Daí, metade do ministério do Lula, na mão de Jorge Soros. Ou metade do ministério do Bolsonaro, na mão de Jorge Soros. Ele dá mira para todos os passarinhos, para as galinhas de todas as cores. Bolsonaro sempre foi um Zé Ruela, cachorro que latiu no mordia. Bolsonaro sempre latiu no mordia ninguém. Eu moderno essa mulher covarde, rancorosa, estes são maus. Vamos morrer de verdade. Quanto mais covarde, mais frouxo, cruel e sábio para o cidadão. E eu parafraseei aqui, um grande poeta, um grande escritor. Trocar a mentalidade doentia ocidental por uma visão preconceituosa do Oriente é parafrasear Milton. Prefiro reinar no inferno que servir no céu. O Milton falou isso há mais de 200 anos atrás, chama aquilo que nunca. Eu não quero ser moleque e não estou atrás de migalhas vindo do norte. Eu não preciso lamber o saco americano. O senhor Lula já disse que é a favor da renúncia de poder na Venezuela. Já voltou a fazer uma manifestação de desagrado a favor da Ucrânia para completar o jogo. Jorge Soros chegou a meter no governo, prendeu o Lula e colocou o Bolsonaro no governo. Mas depois soltou o Lula, colocou ele de volta no governo para prender o Bolsonaro. Esse é o verdadeiro presidente do Brasil. Vamos fazer essa vida sem auxílio por migalhas.
Mas você já viu no Twitter, talvez fazer pergunta do canal, lá no Twitter. Não acredite em verdade, toda verdade também é uma mentira. A diferença entre uma e outra é apenas um lugar no ângulo de onde você está chegando a lançar. É isso que você vai aprender no curso ABC da política que eu vou lançar em breve. Esse eu vou lançar, tá? Então, Chico, faça isso finalmente objetivamente, em relação à possível provável prisão do Bolsonaro, repetindo tudo que ela faça. Porque enquanto isso, Chico, a gente não discute 6 bilhões de reais por dia, a gente não discute taxa Selic de 14%, a gente não discute a Landulfo Alves, que foi privatizada para baixar o preço do petróleo no Nordeste. E hoje, os Emirados Árabes praticam um preço no Nordeste do óleo diesel quase 20% a maior do Brasil do Sudeste. Logo, o povo mais sofrido do país paga muito mais caro, porque a Landulfo Alves foi isso aí. E ninguém fala na Vale do Rio Doce, que em mais de 50 anos, não, o governo nunca teve um acidente de moto. Em pouco tempo, na mão da iniciativa privada, teve 2 acidentes rocambolescos com centenas, outros, milhares de mortes. E foi tudo por isso mesmo. Podem meter o pé na porta, tomar a empresa de volta, que meteu uma multa trilionária dele. Para isso tem que ter culhão, para isso tem que ter feito. É muito melhor correr atrás do Bolsonaro. Com você a palavra, Chico. Eu vou tentar fechar esse raciocínio aí, porque o sistema precisa prender o Bolsonaro. Né? Já falei a parte do secretário que está preso, né? O Anderson Torres vai levar o governador, vai levar o Bolsonaro. O Flávio Dino, nós estamos aqui pegando sinais, tá? São sinais que levam a área de entender. O Flávio Dino fez deu uma declaração que as pessoas não entenderam bem essa declaração, falando sobre polícia estrangeira, né? Falando que as coisas seriam cumpridas assim mesmo, que se fosse preciso acionar a polícia estrangeira, né? Na verdade, ele estava dizendo o seguinte, mesmo que o cara esteja fora do Brasil, né? Se aciona uma Interpol, uma polícia internacional, né? Para colocar esse cara aqui dentro. Então, esse foi o recado do Flávio Dino, que entendeu, né? Dessa forma. Eu entendi dessa forma, né? E a gente agora vai acompanhar que dessa forma. Era isso que ele estava querendo dizer, né? Não é colocar policial estrangeiro dentro do Brasil para tomar conta de nada. Ele estava querendo o seguinte, exatamente quem está fora do Brasil, vamos acionar a polícia de fora para jogar esse cara aqui pra dentro. A gente pegar ele aqui. Então, esse foi o recado do Flávio Dino. Então, esse é outro sinal. Mais um sinal. O Alexandre de Moraes, ele abriu esse inquérito e já incluiu o Bolsonaro nesse inquérito. Então, é mais um sinal. Né? Já tem gentileza nesse inquérito, que é o secretário. Mesmo inquérito já está o Bolsonaro. Então, isso é outro sinal. Né? E com isso, você tem... o que vai acontecer a partir daí, dessa prisão? É só você pegar o mesmo mecanismo que eles utilizaram na Lava Jato. Eles vão repaginar o que foi a Lava Jato agora com essa perseguição implacável a quem estiver na frente do sistema. Quem quiser ir contra o sistema vai ser atropelado. E como vai ser isso? Através de delação premiada. O Bolsonaro pode dançar exatamente na delação premiada. Esse que está preso, os próximos que serão presos, não vai chegar na vez do Bolsonaro. Né? É o mesmo procedimento da Lava Jato. Um que leva o outro, faz delação, e vão fazer a mesma coisa. Vão pegar a delação, e através da delação aí o Bolsonaro pode dançar. Por que o sistema precisa prender o Bolsonaro? Exatamente porque essas pessoas que estão, esses eleitores que representam metade na contagem dessa urna, se a contagem estiver errada, vai dar mais da metade. Então é muita gente que ainda está nessa Bolsonaro, eles precisam tirar esse pessoal e levar eles para um segmento que eles querem. Como eu falei, eu já tenho a turma da esquerda adestrada. A turma da esquerda já está inofensiva, já está fazendo o que eles querem. Não representa mais perigo do sistema. A esquerda no Brasil hoje não representa perigo do sistema. Está tudo no manso. Está tudo manso. Agora, a direita não. A direita eles ainda têm medo desses caras. São muitos, né? Então, essa turma precisa ser levada urgente, eu vou dizer para onde? Para onde o sistema quer levar eles? Para o Partido Novo. Olha, eu estou me expondo aqui falando, mas é o que eu penso, é o que eu entendo, é o que eu analiso, é o que eu compreendo. Essa turma toda precisa ser levada, o sistema quer conduzir essa turma toda bolsonarista do Partido Novo. Esse é o plano do sistema. Aí sim, eles vão poder soltar os fogos e abrir o banquete. Aí acabou. Aí acabou. É a esquerda identitária e a direita liberal completamente com eles. Falando do Partido Novo, vamos lá. O PT mais estruturado. Não é verdade? É verdade. Ele tem um partido que tem uma estrutura sensacional, desde a sua ideologia até a sua linha. Percebam o seguinte: não é dinheiro, não é nada, é linha de trabalho, é linha de conduta e ideologia. O PT é um partido que vota todo mundo igual, raras exceções, né? Mas é um partido que tem essa disciplina. Né? Qual seria o outro partido hoje que tem mais ou menos isso? É o Partido Novo. É um partido que é super estruturado, que é super alinhado, tem a sua votação exatamente o PT da direita. Né? Então, olha como é que o sistema trabalha, olha o que eles estão promovendo, olha o que eles querem fazer. O Partido Novo tem governador aí, dizendo, que já está indo para o segundo mandato. Minas é o segundo colégio, né? Segundo colégio eleitoral. Bicho, olha os caras aí, olha o que o sistema está armando. Esses bolsonaristas precisam cair para o Partido Novo, o sistema quer empurrar esse Partido Novo. Como é que eles vão empurrar com o Bolsonaro solto? Não tem como. Eles têm que prender o Bolsonaro. Aí sim, eles vão poder conduzir essa turma toda para o Partido Novo. Esse é o plano. É aí que eles querem chegar. E aí, aqui eu já encerro para não atrapalhar a sequência aí. Obrigado, Rubem, pela oportunidade aí. Soltei aí, agora você vai ter perseguição, eu não sei. Desculpa se eu falei alguma coisa a mais, mas eu espero que não. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima aí. Um abração, Rubem.